Olá, estamos de volta e nesse bloco nós vamos falar sobre os desafios do Programa Espacial Brasileiro. Por onde, entre 2004 e 2013, o Brasil lançou apenas 2 satélites e até agora ainda não conseguiu concluir a construção do seu veículo lançador, que vem sendo feito pelo DCTA. Em toda a nossa história de produção de satélites, foram 5, como o senhor já disse no bloco anterior. Dados recentes apontam, por exemplo, que países como a Índia, conseguiu nesse mesmo período lançar 33 satélites, os Estados Unidos 444. E o Brasil fica junto com a África do Sul e com a Austrália com 2 satélites cada um. Por que ainda nós somos tão retardatários no desenvolvimento e no lançamento de satélites? Bem, a área espacial, como nós estamos comentando, ela é uma área que exige todo um preparo, Você tem que preparar quadros, você tem que ter infraestrutura, você tem que ter conhecimentos, E tem que ter um setor industrial também que ele esteja capacitado também para te produzir esses sistemas todos. Então, tu tem que montar todo esse arranjo para que você tenha uma área operacional, digamos assim, como você vê em outros países que você citou aqui, Isso vai depender, então, um pouco também do estímulo, digamos assim, da relevância de política de governos, etc., que você coloca nessas áreas. O Brasil, ele tem a condição integral, de se desenvolver na área espacial, como nós desenvolvemos o setor aeronáutico. Aliás, essas 2 iniciativas elas começaram conjuntas, Então, eu diria assim que a área espacial brasileira, ela, vamos pensar assim, nos anos 50, quando você instalou o ITA, qual era a visão? Você tinha um país de dimensões continentais, você assim, a comunicação do país, como é que eu transporto gente nesse país, como é que eu me locomovo via avião. Da mesma maneira, se você pensar como é que você gere um país, faz a gestão ambiental, a gestão de recursos naturais, o próprio o acompanhamento do planejamento no país, planejamento físico, vamos dizer, temos 5.000 municípios, como é que eu acompanho o que está ocorrendo fisicamente em cada município brasileiro? 5.000 municípios, tu imagina, lá na ponta, no planejamento, via o espaço, quer dizer, obtendo imagens de satélites que te mostram claramente a situação que eu tenho hoje de quilômetros de estradas construídas, escolas construídas, pontes construídas, toda a parte do planejamento físico, aquilo que é visível externamente, você pode fazer a partir do espaço. Então, e se você pensar a gestão ambiental, como é que eu faço a gestão do bioma, do tamanho do bioma da Amazônia legal brasileira, e de outros biomas enormes que nós temos no país, é via os dados que eu tenho a partir do acesso ao espaço. Então não há dúvida que o futuro, o país ele tem uma grande demanda para dados, a partir de informações que eu obtenho a partir do espaço, para sua diferentes tipos de gestão, e eu diria assim que ele tem toda a condição de ter um grande sucesso como tem na área aeronáutica, na área espacial. É uma questão de foco, uma questão de política, uma questão de planejamento. Desde 2010, nós não temos satélites para captação de imagens no espaço. Como é que o INPE tem desenvolvido a análise desses dados? Nós compramos imagens? Compramos de quem? Então, para as aplicações, como esse monitoramento da região amazônica, nós temos satélites como o Landsat, que é o satélite americano, de sensoramento remoto, e compramos imagens também de outros países. Temos recebido imagens da Índia, de satélites indianos, satélites europeus e satélites americanos. Então você pode tanto comprar quanto ter acordos internacionais que permitem você ter as imagens necessárias para as aplicações que o INPE desenvolve aqui no Brasil. Se você for olhar o resultado, quer dizer, se eu estou focando somente no produto e no serviço, muitas vezes vai ser mais barato do que você fazer o desenvolvimento no Brasil. Então, você sabe quanto custa comprar as imagens que eu produzo com os satélites que eu fabrico no Brasil. Tu vai concluir que é mais barato comprar as imagens fora. Mas qual é o desafio de você fazer o desenvolvimento dos satélites no Brasil? Você contrata a indústria, você está fazendo uma capacitação industrial e nacional na área de satélites, é mais ou menos como um avião, se você pensar assim. Fosse pensar dessa maneira, você nunca teria desenvolvido a indústria aeronáutica no Brasil. Estimula o conhecimento. Estimula o conhecimento. Então, tem todos esses benefícios que você tem que colocar na balança quando você olha o segmento espacial como um todo. Não é somente o produto e o serviço, mas tem que olhar todo o ciclo da produção e do conhecimento do sistema espacial, que se você dominá-lo, vai permitir que você exporte sistemas espaciais para o mundo e você tem uma operação como a da Embraer que você exporta hoje
aviões, né? Tá muito além do que demanda o mercado brasileiro, você exporta hoje para o mercado americano, para o mercado europeu, mercado asiático, né? E que gera, por exemplo, uma cidade como São José, empregos, né? Assim, com grande, digamos, com renda, né? Alta, né? Então você tem aqui hoje 14 mil empregos, né, diretos, eu acho que esse é mais ou menos o número aí da Embraer, e que certamente de empregos diretos, né? Então se for pensar em toda a cadeia, né, econômica da cidade, do município, tu vai ver que isso tem um impacto enorme aqui dentro. E o sistema espacial, a área espacial, essa é a missão do Instituto, vamos dizer, uma das missões do Instituto, né, é nuclear um segmento no Brasil, né, industrial, né, que tenha condições de forma autóctone de produzir sistemas espaciais, né, tanto para a demanda do país quanto para atender demandas, exportar esses sistemas para outros países, gerando empregos, gerando renda e gerando, digamos, autonomia, né, para o Brasil. Perondi, mas um dos desafios desse processo está relacionado à questão da mão de obra. Inclusive, o próprio Instituto é vítima dessa questão da falta de mão de obra capacitada, não é? Atualmente, vamos dizer assim, a área pública, né, ela enfrenta grandes desafios, né, e um deles é como é que você repõe o quadro de servidores, né, públicos, vou falar aqui federais, né, que é a área de atuação do Instituto, né. A média de idade no Instituto hoje está acima de 50 anos, né, e ele tem, eu diria assim, um dos grandes desafios que tem do ponto de vista operacional, né, da manutenção da sua capacidade operacional é a de repor quadros, né. Então nós temos aí uma demanda hoje emergencial da ordem de 400 novas contratações. O Instituto ele disputa, né, a área espacial disputa orçamentos com diversas áreas de governo. E ele tem que ter a capacidade, né, de convencer a sociedade da sua relevância, da sua importância. Além de colocar esse quarto, né, esse Cibers 4 no espaço, quais são os outros projetos do INPE? Então, temos também o satélite Amazônia, que estamos integrando, porque nós tínhamos previsto fazer a integração do Cibers 4 aqui no INPE esse ano. Como adiantamos o cronograma, né, transferimos a integração para a China. Estamos fazendo na China, nós temos equipes na China da ordem de 20 pessoas, né, que trabalham 3 turnos hoje para garantir esse lançamento em dezembro desse ano. E como isso gerou, né, uma disponibilidade aqui no nosso laboratório de integração e teste, nós adiantamos também o cronograma do satélite Amazônia, da integração do satélite Amazônia, que é o primeiro satélite fabricado aqui, digamos assim, sofisticado, né, para observação da Terra, controlado em 3 eixos, né, fabricado no Brasil, né? Então esse é um grande desafio também e nós estamos integrando esse satélite aqui no INPE esse ano aqui. Pretendemos ter um lançamento por volta de 2016, né, 2017. Bom, para a gente encerrar, o INPE está chegando aos 53 anos, né? Queria que o senhor deixasse uma mensagem, falasse um pouco sobre esses longos anos aí de trabalho, de pesquisa, de ciência, de produção de produto que chegou no mercado. E também falasse um pouco sobre as expectativas, né, para a próxima década em relação ao desenvolvimento de pesquisa em São José. Mas eu diria que nesses 50 anos, então, o Instituto ele conseguiu nuclear, né, assim, o embrião, o que é necessário, né, para que você tenha um programa espacial, né, de sucesso, que é o acesso ao espaço, a tecnologia e o arranjo industrial, né, e também nucleou iniciativas, né, de aplicações que hoje são grandes, digamos assim, que produzem hoje, tem produtos e serviços que impactam de fato a vida aí da sociedade, né, com as previsões meteorológicas, os estudos aí providos na área ambiental, né, para essa parte de licenciamento remoto e assim por diante. Agradeço muito a sua entrevista e as contribuições para falar um pouco sobre a história do INPE e o trabalho desenvolvido pelos pesquisadores aqui do centro. Muito obrigada.